Oi gente, tudo bem? Eu vou tentar explicar rapidamente o conteúdo, né, para que vocês possam digerir essas leituras que vocês fizeram. Eu espero que tenham feito, espero que tenham feito lido e feito os exercícios, né, porque nem todos me entregaram, mas espero que me entreguem logo. Se somente a leitura não deixou as coisas claras para vocês, eu espero que com essa explicação fique um pouco mais claro, né, um pouco mais compreensível. Bom, o primeiro trabalho foi sobre autoritarismo, né, o autoritarismo dentro da ciência política. A sociologia é uma área do conhecimento, é uma ciência, e dentro dessa ciência existem sub-áreas, né? Uma dessas sub-áreas é a ciência política. E a ciência política tenta estabelecer tipologias de governo. Não apenas isso, mas isso é uma das características dela. E o autoritarismo é um tipo de governo, né? E esse tipo de governo ele pode ser entendido através de três formas: através de um sistema de governo, pode ser também um perfil psicológico do governante e do povo, e uma ideologia. Bom, vamos ver o que é cada uma desses três pontos. O sistema político autoritário é um sistema que privilegia a autoridade do governo em detrimento do consenso democrático. O que isso quer dizer? A autoridade, aquilo que o governo manda, né, aquilo que o governo ordena, deve ser cumprido, né, independente da opinião das pessoas. As pessoas não podem não podem ser contrárias àquilo que o governo está propondo, e aquilo que o governo propõe não é debatido, né? As pessoas não sentaram numa mesa ou numa assembleia para propor ideias e discutir essas ideias e chegar a um consenso. Isso é uma ordem que vem de cima para baixo, né? Um governo autoritário, ele não pergunta para as pessoas o que é melhor para elas. Ele simplesmente determina e impõe a sua vontade, né? E não existe repartição do poder, né? Ou se existe, ela é muito pequena. No caso, os governos republicanos são governos que repartem o poder entre entes federados, né, entre estados, entre municípios. O poder é repartido em três, né, na nossa democracia, né, poder executivo, legislativo e judiciário. E esse tipo de repartição de poder não é vista com bons olhos para o governo frente ao governo autoritário, que quer centralizar esse poder num lugar só. Né? Isso é um sistema político autoritário. Né? Resumindo, é um governo que centraliza o poder nele mesmo e evita qualquer tipo de debate, né? Evita qualquer tipo de deliberação que surge através do consenso. E é um governo que elimina a oposição, né? Não é permitido falar mal desse governo, não é permitido criar partidos políticos que se opõem a esse governo. Se eles existem, esse governo autoritário vai fazer tudo para reprimir essa oposição e reprimir esses partidos de oposição. As instituições que representam o povo são aniquiladas ou esvaziadas, né? Ou aos poucos vão sendo tolhidas e limitadas. Né? Isso é característico de um governo autoritário. Para além disso, existe o perfil psicológico autoritário. Como é que ele é? É uma predisposição à obediência e ao mando. Né? No caso, existe uma supervalorização da hierarquia. Hierarquia é tudo. Aquele que manda, né, deve ser obedecido. E aquele que obedece deve ser subserviente, deve ser alguém que não contesta as ordens daquele que manda. É um sentimento muito forte de hierarquia. A hierarquia é algo que deve ser seguido, cumprido, é um valor sagrado para um perfil psicológico autoritário. Né? E esse perfil psicológico autoritário pode ser tanto daquele que governa, quanto daquelas pessoas que são governadas. Isso é o perfil psicológico. Como ideologia, o autoritarismo é a ideia de que não existe igualdade entre os seres humanos. Né? No caso, aquela ideia de que as pessoas são iguais, nascem iguais, né, são iguais em direito, são iguais em obrigação, não é vista com bons olhos, né, para a ideologia autoritária.
né? Porque a ideologia autoritária, ela valoriza demais a hierarquia, né? Aquele que está acima, ele é superior àquele que está abaixo. Existe uma superioridade na ordem hierárquica, e essa superioridade na ordem hierárquica ela é totalmente contraditória em relação à ideia de que os seres humanos são iguais, né? Então existem seres superiores e seres inferiores, e isso se projeta na sociedade através da hierarquia. Uma das características mais fundamentais de um governo autoritário é a utilização da violência, né? A imposição da ordem e a imposição das leis e das atitudes do governo através da força. O Estado, ele tem um monopólio da força, e esse monopólio da força é utilizado de forma impositiva, né, pelo governo autoritário, né? Ou você cumpre as minhas determinações, ou você cumpre as minhas regras, ou você vai ser punido com a violência, com a morte, com a perseguição. Os princípios de um governo autoritário, eles sempre são impostos pela força. E assim surge um tipo específico de governo autoritário que radicaliza esses princípios dos governos autoritários. Esse tipo de governo é o fascismo. O fascismo ele surge na Itália na primeira metade do século XX. Iniciou também o governo nazifascista, né, da Alemanha, e o governo Franco na Espanha, o governo Salazar em Portugal, Vargas no Brasil, as ditaduras militares na América Latina como um todo, né, são influenciadas por esses princípios fascistas, né, que são o Partido Único de Massas, né, no caso os partidos eles são reprimidos, são ou eliminados completamente. Existe um culto à liderança, né? O presidente, o líder da nação, ele não é apenas uma pessoa, ele é um tipo de Deus, alguém que é cultuado, né? As pessoas devem ter um orgulho extremado desse líder e devem cultuar ele como se fosse uma divindade. Exaltação fanática da coletividade nacional, a nação é tudo, a nação é um mito, né? No caso, a pátria é um tipo de sobredeterminação que as pessoas devem cultuar, né? E devem amar a pátria. A pátria é uma mãe, a pátria é algo que deve ser louvado, né? E devemos perseguir os inimigos da pátria, né? Ou seja, todo mundo que está do lado de fora e aqueles que não concordam com o Estado do lado de dentro. Existe uma perseguição interna e uma perseguição externa, né? Tudo baseado nessa exaltação da coletividade nacional, que acaba reprimindo algumas culturas, né, que estão dentro. Por exemplo, o Brasil é uma nação entre aspas, porque a gente não tem uma cultura única. A gente é a confluência de muitas culturas diferentes. A cultura dos índios, a cultura africana, que vieram com os escravos, e a cultura dos imigrantes europeus, a cultura dos portugueses e espanhóis, que colonizaram as Américas. Enfim, é uma confluência de muitas culturas diferentes. E a exaltação fanática da coletividade nacional, ela tende a diluir essas culturas, ela tende a reprimir essas características culturais individuais, né, que existem dentro da nação. Existe a perseguição da oposição, né, no caso as pessoas que se opõem ao governo são perseguidas, são torturadas, são mortas. No caso, a violência e o terror passam a ser o modus operandi desse governo. As pessoas são perseguidas, né, e esse governo acaba utilizando a violência para impor a sua vontade. A imprensa não é livre, né? Se não é permitida oposição, então uma imprensa que faz oposição ao governo também não é permitida. E isso são princípios gerais de um governo fascista, né, que é um tipo específico de um governo autoritário. Mas assim, para a gente resumir, né, no caso, um governo fascista seria um governo em que o poder é centralizado, né, ele não é dividido.
Não existe oposições, a oposição é perseguida. A individualidade das pessoas e das culturas é reprimida também, né? Tudo se dilui numa figura mística que é a nação, que é a pátria, que é a coletividade nacional, e a violência e o terror, que são características fundamentais de um governo fascista.